E então lhes perguntou: por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? Marcos 4:40. Não me admira que os discípulos achassem que tinham muita fé em Jesus, seu mestre e Senhor. Passavam o dia todo com ele, ouvindo-o a ensinar e crendo até algumas vezes, mesmo quando não haviam compreendido bem o seu ensino. Reuniam-se depois em torno dele em um grupo privado para ouvir sua explicação completa do que havia dito, sentindo-se muito gratos por serem favorecidos com tal exposição em que o Senhor se tornava seu preceptor particular. Nem questiono se cada um deles se considerava um crente firme em Jesus, nem se poderia tolerar a si mesmo alguma dúvida. Na verdade, porém, meus irmãos, nenhum de nós faz a menor ideia de quão escassa é nossa fé. Quando chega a hora da provação, a pilha de grãos procedentes da debulhadeira se transforma em uma quantidade ínfima ao passar pela peneira. No texto em estudo, vemos que, após um dia de tranquilo serviço dos discípulos com Jesus, surge uma tremenda tempestade, pondo à prova a fé daqueles que o acompanhavam. Foi tão pouco o que se viu de fé e confiança nele que Jesus lhes indagou: por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? Em nenhum outro momento podemos ter fé maior do que no momento da provação. Tudo aquilo que não resiste a uma prova não passa de mera confiança carnal. A fé no tempo bom não é fé. Só é fé verdadeira em Jesus Cristo aquela que consegue confiar nele quando não é capaz nem de rastreá-lo, que crê nele mesmo quando impossibilitado de vê-lo. Essa tempestade era uma provação especial para os discípulos, por isso tão severa. Estavam acostumados a ser atirados de um lado para o outro do barco, naquele mesmo lago. Eles eram pescadores. Dessa vez, porém, os elementos haviam sido como que incitados a provocar extremo tumulto. Os ventos se abateram sobre as águas com toda a sua força e fúria. Uma guerra da natureza se travou contra a fiel embarcação em que viajavam. Tribulação mais pesada que de costume é um teste sério à fé. Quando parece que somos provados acima da medida comum, o fraco só faz é tremer, e até o forte cai de joelhos aos brados de creio, ajuda a minha incredulidade, como está em Marcos 9:24. A tempestade foi ainda mais árdua porque os alcançou justamente quando cumpriam seu ministério discipular. O mestre lhes havia dito que atravessassem o mar. Não se tratava de uma viagem de passeio, nem estavam seguindo a sugestão de um irmão que os chamara a pescar. Em vez disso, estavam sendo guiados por uma ordem do grande comandante. Agiam de modo correto e, no entanto, sofriam grave problema. Fatos como esse deixam sempre perplexos os homens bons. Ouvi um crente certa vez dizer: eu prosperava mais antes de ser cristão do que tem acontecido depois que me converti. As coisas eram mais fáceis para mim antes de eu conhecer o Senhor. Como pode ser isso? Justamente o meu empenho em fazer o que é certo e permanecer íntegro me parece que se tem tornado a causa da minha mais dura provação. Isso não é novidade sobre a terra. Todo filho de Deus terá de nadar contra a corrente. Sem luta, não receberemos a coroa. O Espírito Santo soberanamente nos impulsiona em direção a isso. E colaborou mais ainda para lhes provar a fé o fato de a tempestade lhes ter sobrevindo encontrando-se o próprio Jesus no barco. Se o Senhor estivesse ausente, eles talvez ainda tivessem entendido. Mas acontece que ele estava bem ali, junto com eles, na embarcação. Como podia o mar ser assim tão turbulento para com eles, estando o próprio Cristo no barco? Se o crente está fora de comunhão com Cristo, geralmente compreende se as coisas lhe vão mal. Mas se anda constantemente em amizade e até proximidade consciente com o Senhor, e mesmo assim é provado, transtornado, o que pensar disso? Eis o teste da fé, pois o Senhor corrige ao que ama e açoita a todo aquele que recebe por filho, como está em Hebreus 12, verso 6. Esquecemos essa palavra e fantasiamos que as provações possam significar ira divina, quando na verdade devem ser sinais e testes de amor. Aos discípulos deve ter parecido ainda uma tempestade inoportuna, já que acompanhavam Jesus diversas outras pequenas embarcações, todas apanhadas de surpresa
pela procela. Costumamos ficar sempre ansiosos por aqueles que vêm ouvir o Evangelho, para que nada os indisponha contra ele. E os discípulos também talvez temessem que aquele tempo ruim acabasse por afastar de Cristo os ouvintes, que não fosse isso, poderia vir a se converter. Ao depararem os ouvintes com uma tempestade dessa tão pouco depois de terem começado a remar junto a Jesus, poderiam, quem sabe, considerá-lo como um outro Jonas e achar melhor evitar doravante o pregador da Galiléia. Sei quanto gosto de ver fazendo tempo bom durante os cultos ao ar livre, assim permanecendo até que o povo retorne às suas casas. E tenho a impressão de que os discípulos sentiram a mesma coisa. Não queriam que o seu Senhor fosse visto, como se acreditava naquela época, como uma daquelas aves cujo voo fugidio significava a tempestade certa, ou seja, como símbolo de mau agouro. Vocês sabem como a superstição era forte naqueles dias. Estivéssemos você e eu lá, pediríamos certamente: Senhor, permite-nos ter uma calmaria, para que quem veio contigo nesses barcos possa voltar para casa com tranquilidade. Faze que as tuas pregações maravilhosas junto ao mar continuem cada vez mais agradáveis, de modo que da próxima vez que vieres a essa margem, possam as pessoas se reunir em quantidade ainda maior para te ouvir. Algumas vezes, circunstâncias que nos parecem estranhas em uma provação podem torná-la para nós mais difícil de suportá-la. A provação nunca é bem-vinda, mas por vezes pode se tornar especialmente desagradável. Vejam só, meus irmãos, como os discípulos saíram da tempestade. Haviam se comportado bem no início da provação, mas em pouco tempo já se encontravam em terrível condição. Vemos um pássaro de plumagem brilhante, ostentando no peito metade das cores do arco-íris, exibindo-se sob a luz do sol, e lhe admiramos a beleza. Em pouquíssimo tempo, no entanto, os céus despejam chuvas abundantes e sem dó. A partir de então, nosso bravo pássaro assume a forma bastante diversa. Encharcado e sujo de lama, busca um abrigo humilhante. Assim somos nós, geralmente, depois de severa provação. Pavonoemo-nos na carne até sermos provados. Então nossas penas murcham e se apegam a nós. Abaixamo-nos, escondemo-nos, até que o Mestre venha nos advertir. Por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? Marcos 4, 40. Analisemos o texto com uma exclamação de piedade. Por que sois assim tímidos? O querido mestre, ao despertar do sono, como se à sua volta reinasse uma brilhante manhã de verão, apesar de ser escura a noite e se encontrar em meio a uma terrível tempestade, olha admirado para seus discípulos, achando-os tão estranhamente diferentes de si mesmo. Pergunta então com toda a tranquilidade do seu espírito corajoso: por que sois assim tímidos? Teve piedade deles nessa ocasião, creio eu, por vários motivos. Primeiro, pelo fato de os temores daqueles homens os tornarem tão diferentes dele. Eram seus discípulos muito próximos, e seria de esperar, portanto, que se comportassem o mais possível como mestre. Se aprendiam diariamente com ele, era para que colocasse em prática as lições do seu exemplo. Jesus se mantinha constantemente seguro, intrépido e tranquilo, e esperava que a sua paz já os tivesse contagiado a ponto de lhes causar efeito semelhante. O tempo todo demonstrava coragem e sossego, por isso mesmo transmitia coragem e sossego àqueles que dele se aproximassem. No entanto, os homens que agora o acompanhavam no barco estavam como que perdendo a bênção. Ele perguntou, portanto, compadecido: por que sois assim tímidos? Admirava-se não do fato de sentirem temor diante do tufão, mas teve pena, sim, de sentirem medo a ponto de agir como se não tivessem fé. Ainda não se pareciam muito com ele, apesar de o grande propósito de todo o seu ensinamento fosse fazê-los iguais ou quase iguais a ele. Quantas vezes nosso Mestre bendito deve olhar para nós, queridos amigos, com grande piedade. Imagino que lamente por nós pelo fato de, mesmo estando com ele há tanto tempo, e alguns dentre nós já começam até a ficar de cabelos brancos em seu serviço, permanecermos ainda tão longe de sua glória. Estamos destinados a nos moldarmos à sua imagem, mas o processo está sendo lento. Depois de copiar a grafia,
A nossa grafia própria continua altamente desajeitada e feia, formada em grande parte de rabiscos e garranchos. Cada uma das páginas do nosso caderno da vida encontra-se cheio de erros, emendas e borrões. O grande professor não pode deixar de ter dó de seus pobres alunos. Como é possível, por exemplo, que sintamos tantos temores e receios a toda hora, enquanto nosso Senhor e Mestre se mantém tão seguro e tranquilo? É essa a nossa imitação de Cristo. As dúvidas, os alarmes, as angústias e as desconfianças constantes de Deus que revelamos diariamente são coisas que um verdadeiro e sincero seguidor de Jesus deveria demonstrar. Ele teve dó daqueles homens também, porque aquela situação os deixava diferentes até deles mesmos. Eram homens arrojados e, no entanto, seus temores agora os acovardavam. Eram pescadores, homens curtidos na sua faina diária e acostumados com o mar bravio, mas se poderia imaginá-los até meros homens da cidade ou do campo, caso se lhes observassem os atuais temores. Fora como crianças assustadas que haviam clamado: Mestre, não se te dá que pereçamos? Embora não se pudesse considerá-los homens sábios perante o mundo, naquele exato instante, no entanto, se revelavam no limite de uma estreita capacidade mental. Na verdade, geralmente, quando temos medo, como nos tornamos tolos em nosso modo de pensar, falar e agir. Como seria bom se a fé nos firmasse. No entanto, a descrença nos faz cambalear e oscilar de um lado para o outro. Poderíamos resistir à tempestade se não abríssemos mão da nossa confiança em Deus. Mas, fracassando nesse ponto crucial, tornamo-nos moles e líquidos como água. Como caem os poderosos! Ó meu Deus! Os filhos de Efraim, armados e munidos de arcos, recuam no dia da batalha. Aqueles que um dia serviram de modelo de coragem se acovardam quando a fé falha. Pais em Israel agem como bebês na graça quando sua fé se enfraquece. Nosso Senhor sofre por nós ao ver que caímos tão baixo que, em vez de sermos como Ele, não somos nem mais como nós mesmos. Jesus ainda teve piedade dos discípulos porque o medo que sentiam os tornara muito infelizes. O terror transparecia no semblante deles. Ficaram certamente brancos como papel ao constatar que o barco não podia mais ser esvaziado da água que entrava sem cessar e que se enchia e enchia cada vez mais e mais rápido, a uma velocidade constante, começando a afundar. O que teria provocado tamanho pânico? O medo da morte? Seus temores, na verdade, lhes causavam sofrimento ainda maiores do que a morte por si mesma conseguiria provocar. Muitas vezes experimentamos 1000 mortes em uma. A morte nada é se comparada ao medo de morrer. Toda a agonia da morte se baseia em sua previsão como certa. A morte em si mesma é, na verdade, o fim de toda agonia. Ela não é a tempestade, mas a completa extinção dos elementos responsáveis pela perturbação. Por meio da morte, a alma passa ao descanso desta vida. O infortúnio dos apóstolos estava, assim, em seus temores. Sei de cristãos que enfrentam sofrimentos terríveis pelo mesmo motivo. Conheço um homem que mora onde moro e ocupa o púlpito que ocupo, que precisa confessar seus próprios erros neste dia. Ele poderia desfrutar de paz constante, não fosse pelo fato de que, no cuidado e na obra da sua grande igreja e suas várias afiliadas, ele olhar para as dificuldades e as necessidades do momento e para a própria debilidade, abrindo assim as portas para a invasão do medo. Amados, não podemos ser dotados dessa timidez infantil. Lutemos por uma posição corajosa. Quebremos os ovos do temor quando ainda chocado no ninho da nossa descrença. Nossos sofrimentos são na maioria de fabricação caseira, forjados na fundição da nossa falta de fé e com o martelo de nossos falsos augúrios. Ó Senhor, nos perdoe. Jesus tenha dó de nós por corrermos o risco de sermos dilacerados por temores desnecessários, deixando de usufruir a alegria de uma fé descansada. Mais ainda, o Mestre teve pena deles porque seus temores os tornaram rudes. Os discípulos foram tanto agressivos no tratamento dado ao Mestre que dormia. Se pelo menos tivessem parado para pensar, concluiriam: não despertemos. Ele teve um dia muito cansativo. Os cuidados do mundo repousam sobre ele.
É um homem de dores, experimentado nos sofrimentos. Deixemo-lo descansar. Melhor sofrermos do que incomodá-lo. Mas, se precisavam despertá-lo, não poderiam ter dirigido a ele palavras mais apropriadas? Mestre, não se te dá que pereçamos? Foi de fato uma petulância, quase uma maldade. Para um coração terno como o do Senhor ser ferido, bastaria ouvir isso. Nossa descrença tende a fazer de nós pessoas rudes. Não somos geralmente muito ternos com os outros quando algum problema nos aflige. Permitam-me divagar um pouco agora a respeito do amor compassivo. Comecemos por reconhecer que os discursos ácidos, em geral, costumam proceder de um coração entristecido. Pode-se tomar a linguagem mesquinha como um dos sintomas da doença, mas devemos ter mais dó do enfermo do que nos irritarmos com o discurso ofensivo. Não vale a pena dar grande importância ao que diz aquele que sofre, pois certamente ele mesmo, em breve, lamentará tê-lo dito. Se conhecêssemos a verdadeira razão de muitas palavras duras, nossa compaixão, sem dúvida, impediria até a nossa raiva momentânea. Nosso Senhor preferiu, assim, sabiamente, não tomar conhecimento da petulância dos apóstolos, pois não questionou: por que sois assim tão rudes? Mas sim, em vez disso, perguntou: por que sois assim tímidos? Em todos esses casos, procuremos curar a grosseria mediante o amor em dobro. Ouvi falar ontem de um velho pastor galês, homem sábio e de espírito generoso, que foi magoado por um diácono grosseiro e mal educado. E diácono, quando resolve ser rude, consegue causar danos terríveis. Esse diácono era, além de tudo, perverso. Gostava de atormentar o idoso cavalheiro de toda forma possível. Até que um dia, depois de ter dito coisas horrorosas, mais amargas do que de costume, o diácono adoeceu. O pastor, muito paciente, logo foi visitá-lo. No caminho, comprou umas belas laranjas e as levou. Irmão Jones, disse ele chegando à casa do diácono, sinto muito vê-lo adoentado. Trouxe algumas laranjas para você. O irmão Jones se espantou sobremaneira com a atitude tão gentil e não teve muito o que dizer a respeito. Sendo assim, o ministro continuou, sempre muito delicado. Acho que comer uma dessas frutas o reanimaria. Vou descascá-la para você. E assim fez, descascando a laranja, ao mesmo tempo que conversava em tom bastante amável. Em seguida, partiu a fruta, entregando ao enfermo um pedaço tentador, de modo mais gracioso possível. O homem de espírito amargo comeu e chegou a se comover um pouco. O momento de oração a Deus foi também muito agradável. O irmão Jones começou a melhorar em mais de um sentido. Uma terceira pessoa, que conhecia tudo a respeito do diácono, incluindo sua fama de mal-humorado, encontrou enorme dificuldade para acreditar que o pastor agira daquela maneira com alguém que se lhe opunha o tempo todo, difamando-o de maneira bastante degradante. Inconformada, essa pessoa procurou depois o ministro e lhe perguntou: o senhor foi mesmo visitar aquele homem tão cruel como é o velho Jones? Oh, fui sim, ele respondeu. Senti-me na obrigação de fazê-lo. E levou laranjas para ele? Isso mesmo, levei laranjas sim. Fiquei contente em fazer isso. E o senhor sentou-se ao lado da cama e descascou uma laranja para ele? Sim, descasquei uma laranja para ele. Fiquei satisfeito em ver como ele gostou. Porque, minha irmã, aprendi que, quando um homem sofre de temperamento muito ruim, uma laranja é uma coisa muito boa para lhe dar de comer. De qualquer forma, no meu caso, foi bom. A lição aqui é a seguinte: se pretende curar uma pessoa de sentimentos ruins, seja gentil ao extremo para com ela. Encare os discursos rudes e petulantes como sintomas de uma doença para a qual o melhor remédio não é mais uma dose de amargor, mas uma laranja. Por outro lado, amados, se, em vez de laranjas, você tem se servido desses discursos rudes, não o faça mais. Parem com essa timidez, ou seja, deixem de ser medrosos do mal, para que consigam deixar de ser tão mal-humorados. Nosso bendito mestre não encontrou falha na indelicadeza de seus discípulos, mas atacou a raiz do mal, silenciando seus temores. Por isso lhes disse: por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? Marcos 4:40. Aqui se percebe a piedade do nosso Senhor. Gostaria de poder saber proferir essas palavras do modo que ele as disse. E então vocês se maravilhariam com a admirável ternura que elas contêm.
e como elas podem curar realmente corações amargurados. E então lhes perguntou: por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? Vemos que essas palavras foram ditas também como censura do amor. Havia a intenção de que carregasse em si uma gentil repreensão ao coração descrente daqueles homens. A descrença dos discípulos naquele barco foi dolorosa para o Senhor Jesus. Em vez de nele crer como deveriam, magoaram seu perfeito amor pelo fato de duvidarem dele. Como podiam ter imaginado que Cristo deixaria que se afogassem? Ele estava na mesma embarcação que eles. Julgavam então que, apesar de tudo, ele não passava de um mero imitador da divindade e que o barco poderia naufragar com ele a bordo? Amados, batamos no peito, arrependidos, se soubermos ter algum dia causado uma pontada no coração do nosso querido Senhor, que entregou sua vida para nos salvar. Ele não pode ser alvo de dúvidas. Isso seria pura blasfêmia, até crueldade. O mínimo que podemos fazer é chamar de superfluidade perversa, duvidar daquele cuja vida e morte são coroadas de provas infalíveis do seu imutável amor para conosco. Nosso Senhor questionou os apóstolos desse modo, não propriamente porque a descrença deles o ofendesse, mas, sobretudo, porque nada tinha de razoável. A coisa mais irracional no ser humano é duvidar de Deus. Fé é a razão pura. Pode parecer um paradoxo, mas é verdade absoluta. Nada é mais racional do que crer na palavra de Deus, o Deus que não pode errar nem mentir. O medo dos discípulos, açoitados pela tempestade, era inteiramente irracional, porque contrariava tudo aquilo em que eles próprios criam. Eles acreditavam, de fato, em que Jesus fora enviado por Deus em missão gloriosa. Como essa missão se cumpriria, então, se ele se afogasse? Se naufragassem, Jesus também naufragaria, pois estava a bordo da mesma embarcação. A fé que tinham em sua missão divina não deveria ter mantido a esperança deles no pior momento da tempestade? Meus irmãos, não sejamos incoerentes naquilo em que cremos. Não neguem o seu próprio credo, por menor que pareça, pois isso é irracional. Mais ainda, o temor daqueles homens estava em franca oposição às experiências que acumulavam. Tinham visto seu Senhor operar milagres, alguns dos quais envolvendo-os diretamente. Haviam contemplado provas do seu poder e divindade, bem como de seu cuidado para com eles. Isso não se aplica também ao nosso caso? Alguma vez o Senhor falhou conosco? Não nos tem ajudado até o dia de hoje? Ousaria você negar toda a sua experiência passada? Tudo em que você crê e tem crido acerca de Deus não passa de ficção? Será que até hoje você esteve sob influência de uma enorme ilusão? Você, crente avançado em idade, como pode duvidar? Com tantos Ebenezer em sua vida, em sua história, dos quais vale lembrar com renovada gratidão, você deveria se elevar acima de todo medo. O temor dos discípulos era, enfim, completamente incoerente com tudo o que já haviam observado. Tinham testemunhado Jesus curar doentes e alimentar multidões. Não sei bem quantos de seus milagres já haviam sido operados diante deles, mas com certeza o suficiente para que tudo que tinham visto os constrangesse a crer que ele fosse capaz de salvá-los até do perigo e da morte. Como então puderam duvidar? Quanto a nós, não temos também visto o suficiente do dedo de Deus para nos mantermos confiantes no dia da tribulação? Se não cremos, não ousemos pôr a culpa em necessidade de evidência. Desconfiar é irracional porque contraria toda a experiência do nosso coração e a observação dos nossos olhos. Ainda mais, a descrença contrariava o próprio bom senso deles. Algumas pessoas têm o bom senso em altíssima conta. Fazem bem, pois ele é o mais raro de todos os sentidos. Seria razoável da parte dos discípulos pensar que Jesus, sendo capaz de prever o futuro, haveria de levá-los para o interior de um barco, sabendo de antemão que uma tempestade os faria naufragar, que um líder tão bondoso os conduzisse até o meio do mar da Galileia para que viessem a se afogar, ou então que ele, tão favorecido por Deus, seria abandonado pelo Pai para perecer antes de completar sua missão, que Jesus se deitaria para dormir se os seus discípulos corressem perigo de fato.
Que o rei de Israel, que eles sabiam ser a luz do mundo, estava destinado a morrer afogado? Raras vezes a nossa descrença, meus irmãos, merecem figurar na lógica de qualquer raciocínio. Nossos temores, com frequência, demonstram uma imensa tolice. Quando os separamos e olhamos para trás, enchemos-nos até de vergonha por termos sido tão tolos. Nosso Senhor censurou-lhes a descrença por ser totalmente irracional. Mas ainda, a descrença dos discípulos merecia censura porque procedia de uma visão restrita a respeito do Senhor Jesus. Tanto assim que, quando depois viram a maravilha que ele havia operado, comentaram espantados entre si: quem porventura é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Já não deviam conhecer a resposta de antemão? Se tivessem se lembrado disso, teriam sido, por acaso, esmagados pelo medo? Que tenhamos Jesus sempre na mais alta conta. Tê-lo em alta conta seria, na verdade, impossível. Basta o tomarmos por tudo o que ele é de fato. E se o tivermos como Deus verdadeiro, nele descansaremos e diremos a Deus as nossas dúvidas e os nossos temores. Se Jesus passar a ocupar desde agora posição maior em nossa estima, nossa vida há de ser bem mais grandiosa. Jesus censurou os amigos por saber que tão grande falta de fé como a deles os desqualificaria para a sua vida futura. O barco é o símbolo da Igreja de Cristo, sendo a tripulação os próprios apóstolos. A tempestade, por parábola, seriam as perseguições que a Igreja haveria de suportar. Ao se mostrarem medrosos por causa de uma tempestade no insignificante mar da Galileia, os tripulantes do barco provavam que não estavam prontos ainda para as tremendas tempestades espirituais que nos anos seguintes iriam abalar a igreja nascente, misturando terra e inferno em terrível confusão. Pedro, Tiago, João e os demais teriam de conduzir o barco da Igreja de Deus por mares de sangue e permanecerem firmes junto ao leme em meio aos furacões do engano. A timidez seria, então, um triste mal que os incapacitaria para a importante tarefa que os aguardava. Jesus lhes poderia ter dito: se vocês fogem ante os soldados da infantaria e eles os cansam, o que farão quando obrigados a enfrentar a cavalaria? Se esses ventos e ondas foram fortes demais para vocês, como reagirão quando tiverem de travar combate contra principados, potestades e hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais? Se causas naturais destroem sua paz, até que ponto as influências espirituais não irão perturbá-los e destruí-los? Irmãos, as provações do momento presente podem nos servir, frequentemente, de campo de treinamento para enfrentarmos conflitos posteriores, mais graves. Nunca saberemos o que ainda temos pela frente a suportar. As adversidades de hoje são uma escola preparatória para aprendizado mais elevado. Se não agirmos com coragem agora, o que faremos no futuro? Se devido a algum pequeno desconforto de ordem doméstica estivermos prontos a desistir de tudo, que faremos, como Deus indaga a Jeremias na soberba do Jordão? Se você não consegue andar firme num terreno plano, como irá correr nas margens do Jordão? Se um pouco de esforço e fadiga nos abate, como reagiremos quando o suor da morte pingar sobre a nossa testa? Meus irmãos em Cristo, ouçamos com atenção quando nosso Senhor nos repreende com amor. Desembaracemo-nos de nossos medos e decidamos que não mais os teremos por sua graça, mas sim confiaremos inteiramente no Senhor. Entreguemo-nos como uma criança à tranquila esperança e ao descanso seguro do amor de Deus, que jamais pode falhar. Passei rapidamente sobre um terreno em que poderia ter me demorado um pouco mais, e com proveito, mas tão somente porque desejo dar uma palavra mais densa a vocês a seguir. Podemos enfim ver as palavras de Jesus como uma inquirição dotada de sabedoria. É sempre bom sondar a dor até o fundo, se houver alguma esperança de se lhe descobrir a causa e poder vencê-la. Se você tiver medo, poderá superá-lo simplesmente removendo-se sua causa. Se ficar evidente que não há motivo algum para sentir medo, deixará de temer. Se descobrir que existe, sim, uma boa razão para o temor, poderá então saber como lidar com ela.
Minhas palavras aqui talvez sejam curtas demais, como um telegrama. Estudem melhor o assunto, então, por favor, em suas horas de folga. Como é possível que vocês não tenham fé alguma? Foi essa a indagação de Jesus. Seria por necessidade de conhecimento? Se os discípulos conhecessem melhor Jesus, talvez não tivessem mostrado tanto medo, mas demonstrado uma fé firme. É o que acontece com alguém aqui presente. Você tem sido mal ensinado no Evangelho, só conheceu até agora metade das doutrinas, das grandes doutrinas do Evangelho, das doutrinas da graça. Tem uma visão nebulosa a respeito da aliança da graça e da salvação relacionada com a pessoa do Senhor. Se assim é, o caminho mais rápido para aumentar a fé, no seu caso, será ler mais a Bíblia, estudá-la com maior atenção e ouvir o Evangelho com maior frequência. Não desperdiçar seu tempo ouvindo pregadores ou igrejas que não preguem o Evangelho e somente o Evangelho. Venha aos cultos noturnos durante a semana. Mantenha mais comunhão particular com Cristo. Gaste 3, 4, 5 vezes mais tempo com a devoção e chegue mais perto do seu Senhor, rogando ao Espírito Santo que o conduza a toda a verdade. Você terá investido seu tempo admiravelmente bem na conquista de mais conhecimento, se vier a se descartar de seus temores e fortalecer sua fé. Lembre-se da palavra: apega-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá bem. Jó 22, 21. Aprenda mais sobre Jesus e, quando o conhecer melhor, os principais motivos dos seus temores serão afastados. Ou seria por necessidade de pensar? Será que aquela boa gente sabia das coisas, mas se esquecera? Falharam por não terem raciocinado como deveriam? Foram superficiais em sua maneira de pensar? Será também por esse motivo que você tem tido tanto temor e tão pouca fé? Você, afinal, é um ancinho, em vez de ser uma pá ou mesmo uma escavadeira? Satisfaz-se em roçar a superfície do solo quando há pepitas de ouro depositadas logo abaixo? É isso, então? Tem pouquíssima ou nenhuma consideração pelo que é eterno e invisível? Seus pensamentos se ocupam o tempo todo de seus negócios desta vida, ficando Deus, portanto, praticamente excluído deles. Você estará sempre usando sua pá para revirar o lixo da ganância e nunca espia pelo telescópio da fé. Os tesouros permanentes estarão para você encobertos, enterrados, no meio das coisas temporárias, aparentes e obscuras apenas dos sentidos? Se assim for, comece a endireitar seus caminhos, meu irmão. Faça isso agora mesmo. Alimente pensamentos mais elevados. Pratique mais oração, muito mais oração. Faça mais louvor, muito mais louvor. Mais meditação, mais investigação pacífica do próprio coração. Mais familiaridade com as coisas de Deus. Não acha que poderia encontrar certamente o remédio para os seus temores indo na direção da intimidade santa com a realidade invisível de Deus? Que ela possa ser mais verdadeira para você e que os problemas desta vida sejam recolocados em seus devidos lugares, como leves aflições que subsistem apenas por um instante e nada mais. A investigação do motivo pelo qual tememos tanto pode nos levar ainda a outra causa. Será que é porque as nossas provações nos pegam sempre de surpresa? Talvez os discípulos considerassem que tudo estava certo, já que tinham Cristo a bordo. Não sejamos tão confiantes assim, mas sim estejamos de certo modo atentos, a fim de não permitir que aflição alguma nos choque ou surpreenda. Na verdade, o próprio Senhor nos avisou: no mundo tereis aflições. João 16, 33. Portanto, se nossos parentes amados morrerem, não nos surpreendamos, poderiam ser eles imortais? Se perder suas riquezas materiais, não se surpreenda. Riquezas na terra sempre tiveram asas, portanto, não admira que voem. Se qualquer adversidade, enfim, se abater sobre a sua vida, não se choque nem surpreenda, porque o homem nasce para a tribulação, como as faíscas voam para cima. Jó 5, verso 7. O Senhor nos advertiu justamente sobre isso, para que, quando acontecesse, pudéssemos não perder nossa fé. Conte com a possível tribulação e não será tragado pela surpresa, nem se afligirá tanto como se algo estranho e raro lhe tivesse acontecido. Ou será que eles se encheram tanto de medo por excesso de autoconfiança?
Confiariam certamente demais na qualidade do barco que possuíam? Ou se sentiriam seguros simplesmente por causa da sua destreza como homens do mar? Com frequência, confundimos nossa dependência do eu ou de algum outro braço de carne com nossa dependência do Senhor. Constantemente, homens bons e tranquilos pensam em voz alta: disso eu dou conta. Ó sim, já enfrentamos problemas antes. Somos pessoas experientes e perspicazes, capazes, portanto, de cuidarmos de nosso próprio caminho. Irmãos, nunca somos tão fracos como quando nos sentimos os mais fortes e nunca tão tolos como quando imaginamos ser sábios. Quando nos sentimos em plena forma, logo descobrimos que não atingimos nem a marca mínima exigida para a competição. Quando nossa confiança está depositada somente parte em Deus e grande parte em nós mesmos, nossa derrota não está longe de acontecer. O anjo que se postou com um pé sobre o mar e outro em terra firme teria se afogado se não fosse um anjo. Como não somos anjos, tomemos cuidado em pôr os 2 pés sobre a terra firme da força e da verdade divinas. Se você confiar em si mesmo, mesmo que no menor grau de confiança possível, um elo da corrente estará sempre fraco demais para suportar o seu peso. De nada adianta ter os outros elos fortes. Não será esse justamente o motivo pelo qual você tem tanto medo, por estar a sua fé misturada à sua autoconfiança? Ou será que o que os levou ao receio excessivo foi o fato de estarem concentrados demais na provação que os acometia? Se tivessem de descrever sua experiência, falariam sem dúvida da escuridão, das horríveis trevas que se poderiam apoupar, como está em Êxodo 10, 21. Teriam levado os ouvintes a escutar em imaginação o uivo dos ventos e seus gritos medonhos como relinchos de cavalos selvagens furiosos em luta. Que se visse como o vento se abatia em torrentes desde as colinas, empurrando o barco para baixo, como se quisesse submergi-lo. O mar, por sua vez, se ressentindo dessa tentativa, procurava arremessar a frágil embarcação às alturas, balançando-a de um lado para o outro, como se em mãos feitas de água, como os pinos nas mãos de um malabarista. A tempestade era por demais feroz e o barco frágil demais. Vejam como ele girava no redemoinho. Imagine, porém, se disséssemos que deveriam permanecer confiantes e calmos naquele instante. Não responderiam certamente que não estávamos em sua pele e que não era fácil manter a calma? Ah, diz alguém, tenho mulher e filhos em casa que dependem da minha pescaria. Como posso ficar calmo pensando neles, deixando como viúvas e órfãos? Um homem não pode se dar o luxo de morrer afogado se tem uma família para sustentar. É muito bonito falar, mas você não sabe o que é ficar ensopado até os ossos e perto de morrer. Bem, irmão, talvez não saibamos mesmo. Mas uma coisa sabemos, que quando fixamos o pensamento única e exclusivamente nos ventos, nas ondas, na esposa e nos filhos e tudo mais, aí sim é que ficamos perturbados. Se nos fosse possível colocar à frente de tudo o pensamento mais importante, este, sem dúvida, seria diferente. O pensamento que supera tudo isso é que Jesus está conosco. O vento sopra, mas Jesus está a bordo. As ondas se enraivecem, mas Jesus está a bordo. Os pobres pescadores não perecerão, pois Jesus está a bordo. Se pudessem ter mantido esse fato animador à frente de tudo, teriam banido seu sobressalto e, como seu Senhor, mantido a calma. Em vez disso, a preocupação com a aprovação foi demais para a sua fé, de modo que se amedrontaram como crianças. Será que alcancei meu objetivo? Se vocês não descobriram a causa do seu temor, devo deixá-los para que o procurem por si mesmos. Confio em que conseguirão fazê-lo, destruindo de imediato. Não devemos continuar a ter uma fé pequena, mas sim glorifiquemos nosso Senhor por meio de firme confiança nele, de modo que nem a tempestade do sofrimento, nem a da tentação nos consigam abalar. Devo concluir levando essa investigação para uma área diferente, com outro propósito. Nessa congregação há uma quantidade considerável de amigos que ainda não são crentes em Jesus Cristo. Quero saber deles hoje por que não têm fé. Ajudem-me, vocês mesmos, nessa investigação, eu lhes peço. Por que ainda sentem tanto medo? Um dia haverão de morrer.
Quer creiam em Cristo, quer não, vocês também morrerão. E esse final é sempre duro para quem não conta com um Salvador. Quem sabe se até o próximo domingo vocês se encontrarão na soberba do Jordão. O que pretendem fazer então, se não tiverem fé em Cristo? Vocês a desejam ter? Fico contente em ouvir isso, mas gostaria de lhes devolver a questão somente para averiguar se esse desejo é sincero, completo e de coração. Você sabe o que deseja? Está determinado realmente a ser salvo? Não estou perguntando se está determinado a escapar do inferno. Isso creia que seja bastante provável, se você tiver juízo. Mas e escapar do pecado? Quer ser salvo do poder do mal? Deseja se tornar santo, obediente, leal e puro em vida? Se sim, então eu o lembraria de que a fé em Jesus é a única forma de salvação. Eu insistiria muito com você para desejar ter uma fé imediatamente. Sim, eu incitaria agora a crer no Senhor Jesus Cristo de todo o coração. Eu quero crer, você diz. Então, qual é o empecilho? Se não consegue ficar sentado quieto no seu banco e obrigar-se a crer de imediato, existem outros modos de atingir esse objetivo. Se me dissessem, por exemplo, que o rei de Tartária morreu, não sei se creria ou não nisso, porque não sei nada sobre o rei de Tartária, nem mesmo se ele existe. Se quisesse, porém, acreditar na notícia, eu pegaria o jornal e leria sobre o assunto, e decidiria certamente quanto a crer ou não nisso em questão de minutos. Conhecimento e prova levam à crença e à fé. É exatamente a mesma coisa com a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que o Espírito Santo faz. Ela é um dom de Deus e obra do Espírito Santo, mas nos chega de certa forma. Pense um instante. Pense em quem é o Salvador. Ele é Deus e homem. Desceu à terra com o propósito de salvar pecadores. Você acha que essa pessoa divina é capaz de salvá-lo? Que ele tem esse poder? Acredita que esse Deus e homem amoroso o acolherá? Que está disposto a salvá-lo? Nesse caso, confie nele. Em seguida, considere o que Jesus fez. Ele levou na terra uma vida de labutas e dores, morrendo na cruz para fazer expiação pelo pecado. Pare e olhe para ele como alguém crucificado pelos homens, levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. 1 Pedro 2, 24. A maior fonte de fé é a contemplação da cruz de Cristo. Fixe os olhos em suas agonias e diga a si mesmo: posso crer que por mérito dessa morte extraordinária, suportada por um homem como esse, Deus pode perdoar o pecado com justiça? Creia então em seu próprio benefício e veja seus pecados serem levados embora pela morte de Cristo. Está disposto a considerar o que Jesus está fazendo agora? Ele ressuscitou dentre os mortos, subiu aos céus e agora intercede pelos transgressores, por pessoas como você. Confie nele, então. Confie em Jesus por causa do que ele é, do que ele fez e do que ele está fazendo em prol dos pecadores. Lembre-se de que essa é toda a questão, tanto quanto lhe diz respeito. Toda a questão é essa. Você deve aceitar o que o Senhor Jesus apresenta para você. Aceite. Sim, tome-o como seu. Olha aqui, vou me virar para este amigo atrás de mim e convidar. Quer segurar minha mão? Vejam, ele a aceita com liberalidade. Jesus Cristo é tão liberal para com todos os pecadores que sentem necessidade dele, quanto minha mão foi para o meu amigo. Ele tomou minha mão sem questionar. E você não vai tomar assim da mão de Cristo? Aceite, abrace a verdade agora. Se o fizer, ele será o seu Senhor e Salvador, seu para sempre. Aceite sua mão e ele jamais a afastará do seu alcance. Ó, que você clame agora: Senhor, eu aceito. Ainda em dúvida quanto à verdade do Evangelho? Se tem, quero saber o que você acha a respeito do que pregamos. Nós, por acaso, o enganamos? O que você pensa da confiança da sua mãe, ou sua irmã, ou sua esposa em Cristo? Ela também está sendo enganada? Aqueles seus parentes ou amigos queridos que morreram felizes no Senhor eram todos enganadores? Ou foram enganados? Claro que não. Você sabe que a palavra de Deus é verdadeira, então creia nela. Creia para seu próprio bem, e ela será tão verdadeira para você quanto tem sido para nós.
Tenho certeza de que você não conseguiria negar as Escrituras. Não ousaria afirmar que o Evangelho é uma invenção. Ele ostenta a prova de si mesmo bem à nossa frente. A salvação substitutiva do nosso Senhor é uma ideia tão grandiosa que ninguém seria capaz de inventá-la. É evidente e evidente por si mesma que se trata de um fato divino. Que Deus seja justo e ao mesmo tempo nos ignore os pecados é uma maravilha que vai além da concepção dos homens. Algo assim só poderia brotar do coração de Deus. Creia nisso, aceite-o como verdade absoluta e entregue-se a essa verdade. Possa o Espírito de Deus conduzi-lo a fazer isso agora. Se você ainda não está crendo em Cristo, gostaria de saber o motivo. Será porque você crê mais em si mesmo? Se for o caso, deixe de lado essa insensatez. Você não pode confiar em si mesmo e em Cristo ao mesmo tempo. Não há como existir tal combinação. Dependure sua autoconfiança em uma forca alta, como aquela em que Amã, da história de Esther, foi enforcado, pois autoconfiança perante Deus é, antes de tudo, abominação. Ou talvez seja seu grande pecado que o leve a desesperar do perdão. Não há ocasião para tal incredulidade, pois Deus é abundante em misericórdia, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se você tem um grande pecado, lembre-se que para isso existe um grande Salvador. Aquele que nos veio salvar é o Filho de Deus. Dispôs da sua vida por nós e, por isso, tem poder para salvar até o caso mais extremado de pecado. Em vez de duvidar, peço que glorifique a Deus por isso, crendo na grandeza de sua salvação. Foi um prazer para mim, anos atrás, desfrutar da amizade do Sr. Brownlow North. Antes da conversão, era ele um homem mundano e, imagino eu, quase tão leviano e dissoluto quanto costumam ser os homens do seu caráter e posição. Depois que se converteu, North começou a pregar o Evangelho com grande fervor, embora sabendo do desprezo dos antigos companheiros, que certamente o consideravam um hipócrita. Um dia, estava para dirigir a palavra a uma grande congregação, quando alguém, um estranho, lhe passou uma carta dizendo: leia isso antes de pregar. A carta continha uma descrição de irregularidades de condutas cometidas por Brownlow North no passado, terminando com as seguintes palavras: como ousa, estando ciente da verdade celestial, orar e falar ao povo esta noite, sendo você um tão vil pecador? O pregador guardou a carta no bolso, subiu ao púlpito e, depois da oração e do louvor, antes de tocar no texto escolhido para aquele evento, mostrou a todos a carta e informou o povo do seu conteúdo. Em seguida acrescentou: tudo o que está escrito aqui é verdade. Esta carta é um perfeito retrato do pecador vil que fui um dia. Ó graça maravilhosa, capaz de avivar-me e ressuscitar-me de tamanha morte em delitos e pecados, transformando-me, como esta noite me apresento diante de vocês, em um vaso de misericórdia, alguém consciente de que todos os seus pecados passados foram limpos pelo sangue expiatório do Cordeiro de Deus. É de seu amor redentor que venho agora lhes falar, rogando a qualquer pessoa aqui presente que ainda não se reconciliou com Deus, que esta noite venha com fé a Jesus, para que possa ter seus pecados afastados e seja curado deles. Que vocês, meus ouvintes queridos, creiam que o Senhor Jesus é de fato o Salvador de pecadores de verdade e venham a Ele trazendo sobre si todos os seus pecados. Não acalentem a esperança por se considerarem puros, mas sim venham a Jesus justamente por serem impuros, necessitando ser por Ele purificados. Lancem-se a seus amados pés imediatamente. Tomem como amigo o amigo dos pecadores, pois é o que vocês são. Deixem o Salvador ser seu Salvador, porque precisam ser salvos. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz.
terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei.